Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui para nossa primeira aula online de História. Espero que todos estejam bem, no aconchego aí do celular. E antes que a gente comece, é importante falar o seguinte: na seção que você encontrou esse vídeo vai ter a parte 2 da mesma aula, tá? Eu não quis fazer tudo num vídeo só, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Então, nessa parte nessa seção ali do site que você encontrou essa aula, logo abaixo vai estar a parte 2, tá? Prof, o que vai ser a aula de hoje, então? A aula de hoje é para trabalhar a continuação do que a gente estava vendo em sala. Porque em sala a gente viu que a Europa estava passando por uma série de transformações sociais, políticas, econômicas, vários tipos de transformações. E na aula de hoje a transformação é religiosa. Você já se perguntou por que existem católicos e evangélicos? É todo mundo cristão, mas por que tem diferença? E onde começa essa ruptura? Na aula de hoje a gente vai trabalhar isso. Então, quando os cristãos se dividem entre católico e evangélico, esse é o momento da aula de hoje, que a gente chama de reforma protestante. Então, para que a nossa aula ocorra de forma tranquila, pega o seu livro lá na página 57. Esse vai ser o tema 3 que a gente vai trabalhar hoje. No término da aula, então, tente resolver exercício 1 e 2 da página 60, claro, depois de ver o outro vídeo, que é a parte 2 dessa aula aqui. Tá bom? Muito bem, vamos começar então. A primeira coisa que tem que saber é que o cristianismo já tinha sofrido uma ruptura. Lá no século XI, no ano 1054, os cristãos se dividiram em católicos e ortodoxos. Mas esse não é o assunto, tá? Primeiro que o ortodoxo a gente não tem na nossa realidade aqui, é bem raro você encontrar alguém cristão ortodoxo. Isso é mais para a Europa e para a Ásia. Mas a aula de hoje é o segundo asterisco, que é o ano de 1517. Está escrito ali, ó. Martinho Lutero inicia a reforma protestante denunciando os abusos da Igreja Católica e propondo mudanças. Martinho Lutero, ele era um monge da Igreja e ele viu uma série de coisas que, na visão dele, a Igreja deveria mudar. Né? As pessoas estavam fazendo coisas que ele não via como, bom, isso não é da Igreja, isso não é o que a Igreja pede ou fala. E aí ele começa a propor uma série de reformas. Resumindo, né, fazendo resumão da aula de hoje, a igreja expulsa ele e ele cria a própria religião. Então, a gente vai falar de um momento em que uma pessoa dentro da igreja, de dentro da igreja, ela é expulsa, né? Essa pessoa, ele era um monge, ele é expulso da igreja, e aí ele vai fundar sua própria religião baseada em Cristo, baseada no cristianismo. Que religião é essa? É o luteranismo, né? Martinho Lutero, luteranismo, é do nome dele. Você tem três grandes religiões surgindo aqui: luteranismo, anglicanismo e calvinismo. Todos eles protestantes evangélicos. Então você tem dessa ruptura, né? Você vai ter cristão católico e cristão protestante. Protestante luterano, protestante calvinista, protestante anglicano. Portanto, então, o cristianismo hoje ele é formado por católicos, ortodoxos e protestantes ou evangélicos. E aí você vem com a pergunta, né, prof, protestante ou evangélico, qual que é o termo certo? Então, os dois termos estão certos. Por quê? Todos seguem Cristo, todos seguem a Bíblia e tal. Só que evangélico é um termo mais atual. Protestante é o termo mais antigo. Protestante porque as pessoas protestavam contra o que elas estavam vendo, que na visão delas era errado, que estava acontecendo na igreja. Evangélico porque eles seguiram o evangelho, a Bíblia, as boas novas que Jesus trouxe. Então, o termo protestante evangélico, na verdade, significa a mesma coisa. Aquela pessoa que faz parte dessa ruptura chamada de reforma protestante. Tá? Então, tanto faz evangélico ou protestante. Aqui está a explicação, eu não vou falar disso, mas se você quiser pausar para dar uma olhada, aqui a explicação que eu acabei de dar. Né? Protestante vem do termo da pessoa que protestava, evangélico vem do termo de evangelho, de seguir a Bíblia. É, dentro da religião evangélica cristã, tem mais ramificação ainda. Você vai ter cristão evangélico luterano, cristão evangélico anglicano, cristão evangélico calvinista, evangélico batista, metodista, pentecostal. Então, dentro dos protestantes, dos evangélicos, você vai ter outras ramificações. Mas todo mundo acredita em Cristo. O que muda serão as interpretações da Bíblia, serão as interpretações referentes à doutrina desse pessoal. Aqui um exemplo de uma igreja ortodoxa, que é uma das mais conhecidas lá na capital da Rússia,
a Catedral de São Basílio. Aqui, a catedral, o maior santuário católico aqui do Brasil, que fica na cidade de Aparecida, lá no estado de São Paulo, esse é católico. E aqui uma catedral luterana, que fica lá na capital da Finlândia, que é Helsinki. Ali está o ano de construção. Então, catedral por todo o planeta, só que tem catedrais católicas, catedrais protestantes, catedrais ortodoxas. Todo mundo acreditando em Cristo e em um único Deus. Bom, nessa imagem aqui, eu coloquei para falar o seguinte, pessoal. As religiões hoje, elas têm a preocupação de estarem numa certa harmonia. Tanto é que o Papa Francisco, que é esse que eu vou marcar agora em vermelho, esse aqui, ele é o principal líder da Igreja Católica, né? Do lado direito dele tem o reverendo luterano. Como assim? Dois líderes de religiões diferentes juntos? Pois é, fazendo uma celebração religiosa. Isso significa o seguinte, essa foto é de 2016 e representa essa união das igrejas hoje. Claro que não é tudo uma mesma religião, mas eles tentam viver em harmonia, coisa que no século XVI não houve, né? O católico ele perseguia quem não era católico e o contrário também. Os protestantes perseguiam os católicos. Então hoje a gente fala de tolerância, harmonia, etc. E essa é a preocupação das igrejas hoje, é importante falar disso. Só que no século XVI a intolerância religiosa vai ser maior. Bom, qual que é o contexto, então, para a gente trabalhar no próximo vídeo? O cenário, né? Qual que é a conjuntura histórica para isso acontecer? Então, vamos lá. Primeiro, fortalecimento das monarquias nacionais. A gente viu em sala de aula que uma classe chamada de burguesia estava achando melhor ter um rei do que vários senhores feudais. A gente viu isso, para o burguês era melhor ter um rei do que vários senhores locais. Se eu tenho um rei, eu tenho uma moeda só, eu tenho só um idioma, eu tenho só um conjunto de leis, enfim, para o burguês era muito mais interessante ter um rei. E aí o poder do rei começa a rivalizar com o poder do papa. Quem manda agora? É o rei com o poder político ou é o papa com o poder religioso? Então você perceba que essas duas classes começam a entrar em choque. Outro choque que acontece, que é o segundo item aí, as pregações da igreja se chocam com os interesses da burguesia. Como assim? A burguesia era comerciante, a burguesia trabalhava com lucro. Para a igreja era pecado o lucro. A burguesia trabalhava com empréstimo de dinheiro com juros. Para a igreja era pecado. Então você tem uma classe social entrando em choque com uma classe religiosa, com um ideal totalmente diferente. Então, outra coisa que vai balançar a igreja. E a terceira coisa, que é o que eu comentei lá no início, pessoas dentro da própria igreja criticando ações permitidas por pessoas da própria igreja. Diz assim: críticas surgidas dentro da própria instituição estavam se desviando dos seus princípios, ostentando clero desrespeitando regras religiosas, alguns padres desconheciam os ritos religiosos, venda de simonia, etc. Prof, como assim? Vamos por partes. Tinha padre que ostentava luxo. Vamos lembrar que na Bíblia Jesus pede humildade. Então, opa, peraí, já não estou fazendo o que Jesus está pedindo. Tinha padre que estava casando. Opa, peraí, mas padre não pode casar, está desrespeitando uma regra religiosa. Alguns padres não conheciam o latim. Latim era o idioma que a missa deveria ser feita. E aí, como assim? É um padre, mas não sabe rezar uma missa em latim. Então, essas críticas vão surgir dentro da própria igreja. O último item está escrito assim: venda de simonia. Aí você me pergunta o que é simonia? É venda de objetos sagrados. Então eu pego uma madeira, falo que ela é da cruz de Cristo e vendo para você. É a venda de um objeto supostamente sagrado. Alguns eram, outros não. E aí, prof, por que isso? Para arrecadar fundos para construir igrejas em outros lugares. E aí as pessoas de dentro da igreja começam a perguntar: peraí, será que isso é certo fazer? Será que a gente não tem que parar com isso? Então perceba, o cenário da reforma protestante é um cenário de mal-estar para a própria igreja. Tem o poder do Papa rivalizando com o rei, tem o interesse da burguesia se chocando com a igreja, e tem críticas de pessoas da própria igreja querendo reformar e mudar. Então, tudo isso vai gerar um cenário de insatisfação que vai resultar na reforma protestante, que eu vou trabalhar com você na parte 2. E aí, continua no próximo vídeo. Obrigado pela atenção, até daqui a pouco.